É muito bom poder compartilhar com os irmãos o que Deus falou ao meu coração na semana, através da sua palavra. O privilégio é muito grande e a responsabilidade também é muito grande. Então eu peço que você ore por mim, para que eu consiga compartilhar com a igreja aquilo que eu estudei, aquilo que Deus me despertou através do seu Espírito. Antes de sair de casa, eu pedi para a Ana Lu orar por mim, minha filha mais velha, e ela falou, e na oração dela ela disse assim: Senhor, dê coragem para o meu pai falar. E eu lembrei de uma oração de Paulo em Efésios 6, que ele pede para os irmãos orarem para que ele pudesse falar a palavra com coragem, com ousadia, sem medo. Então, peço que você fique em oração por mim, tá bom? Eu sou bastante limitado, eu disse de manhã, mas a palavra de Deus não é. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos instrui para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. E é nela que nós vamos meditar nessa noite. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Tiago, a gente já viu nos capítulos anteriores o quanto ele é bastante prático, né? É um ensino bastante prático. E a gente vai ver mais uma vez essa praticidade aqui no texto, tá? O foco aqui desses versículos 1 ao 12, o tema em questão é o controle da língua, o domínio sobre a língua, que a gente colocou como falar sem pensar. Vou ler. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Senhor, fala conosco, Pai. Fala o nosso coração, abre as nossas mentes, abre o nosso entendimento. Nos ajude, Pai, a nos concentrar nesse momento e, de fato, meu Deus, ouvir a sua palavra e colocar ela em prática. Que nós possamos, Pai, alcançar pessoas através do nosso testemunho, através do nosso modo de viver. Que mais pessoas venham a ter um relacionamento profundo contigo. Nos ajuda, Senhor, a sermos luz na nossa sociedade. Pai, acalma meu coração, me ajude, Pai, a transmitir a sua mensagem com ousadia, com confiança e que o seu nome seja engrandecido. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Tiago começa... Opa, não liguei. Tiago começa o capítulo já fazendo uma advertência. No versículo 1, a gente vê que ele já começa dizendo: parem de ser mestres, muitos de vocês. E aqui a ideia não é desestimular as pessoas a exercerem a função de mestre. A ideia aqui é justamente alertar as pessoas
para a responsabilidade em exercer o ensino. Então aqui a gente tem, a gente tem também aqui, por trás desse cenário, um aparente desejo de alguns ao cargo de mestre, muito por conta de obter autoridade sobre alguém ou de obter algum prestígio, algum privilégio inerente ao cargo. E aí Tiago já faz uma advertência de que, olha, nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Ele já começa já num tom de advertência. O que me chama muita atenção que Tiago, ele é sutil nas palavras, né? Ele não chega chutando a cadeira, ele fala com amor, meus irmãos. E aí me faz lembrar de um provérbio que a palavra branda desvia o furor, né? Como maçãs e salvas, como que é? Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, no tempo certo. Então aqui a gente já vê Tiago aqui chamando a atenção na responsabilidade de ensinar. Na sequência, no versículo 2, ele evidencia que todos nós erramos, falhamos, tropeçamos, né, cometemos ali algum tipo de falha, né, e aí ele destaca a questão de tropeçar no falar. Está no versículo 2. Você vê que ele destaca, ele chama a atenção para o tropeçar no falar. Isso não é à toa, porque o principal instrumento de um mestre é justamente a fala. Então ele está concentrando a atenção ali no tropeçar no falar. E a gente pode entender que o tropeçar no falar é transgredir a lei de Deus com palavras. E aí é importante a gente nomear alguns pecados da língua. Estes são falso testemunho, blasfêmia, mentira, conversa imoral, difamação, calúnia e xingamentos. Na sequência, Tiago ele afirma que alguém que não tropeça no falar é perfeito. Ou seja, atingiu um alto nível de maturidade cristã. É alguém que se parece com Jesus. E esse alguém que é perfeito é capaz de controlar a sua língua. E, consequentemente, é também capaz de controlar todo o seu corpo. Olha isso, irmãos. Questão aqui de domínio próprio, né? Olha como isso é importante. E aí, estudando esse texto, eu fiz algumas perguntas. Essas perguntas aqui eu vou compartilhar com vocês, mas são perguntas que eu fiz para mim, tá? Então, pergunta que eu compartilho com a igreja. Quem aqui nunca enfrentou um problema por falar sem pensar? Ou por falar demais, ou por falar na hora errada, ou por falar aquilo de maneira errada? Quem nunca, gente? Acho que cada um de nós teve essa experiência já, né? De tropeçar na própria língua, né? A gente até costuma falar daquelas pessoas que costumam falar muito, olha, cuidado para não morder a língua, senão você vai morrer envenenado. Então, acho que todos nós já cometemos algum deslize em relação a isso. E aí, o outro ponto que eu me perguntei é, por que a nossa geração gosta de opinar sobre tudo? Repare, gente, nós temos opinião para tudo. Nós opinamos sobre economia, sobre política, sobre saúde, sobre ciência, sobre esporte, sobre tudo. E, na maioria das vezes, o nosso conhecimento sobre aquilo que nós opinamos é extremamente raso. Mas a gente está ali freneticamente opinando sobre tudo, sem se preocupar até onde aquilo que nós estamos opinando é algo responsável ou não. Nós escutamos muito o termo fake news, né, que são aquelas mentiras, aquelas informações que não são verdadeiras, né, informações falsas, e a gente consegue perceber o quanto elas causam um grande estrago. E muitas vezes nós estamos indo pelo mesmo caminho. Eu tenho um termo que eu já escutei algumas vezes, que é
papagaio de pirata. Muitas vezes a gente não tem opinião sobre um assunto, mas a gente embarca na opinião de outra pessoa e continua compartilhando aquilo, sem nenhuma responsabilidade. E aí eu trouxe um reforço bíblico para nós, para a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente opina. O reforço bíblico aqui é para que isso fique cravado no nosso coração. Porque a maneira da gente se parecer mais com Jesus ou de cometer menos erros é a gente andar e praticar a palavra. Andar na palavra e praticar a palavra. Então, Provérbios 18:2 diz assim: o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. E aqui é um ponto de atenção para nós. Será que nós não estamos agindo assim? Será que realmente nós temos condição de opinar tudo aquilo que nós temos opinado? Esse é um ponto de atenção. Provérbios 10:19 diz: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Olha como isso é prático, irmãos. Ensino prático aqui. Ou seja, o uso disciplinado da língua evita muitos males, muitos problemas. Quantos problemas nós não teríamos se a gente usasse a língua de maneira disciplinada? É isso que Tiago já começa chamando a nossa atenção. No versículo 3, ele vai praticamente desenhar para nós o que significa ter o controle da língua. Então ele diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então ele enfatiza aqui que a língua é um órgão pequeno, ela é capaz de, ela tem poder para nos dirigir para o bem e para o mal. Entrando nos exemplos que ele usou, é possível controlar um animal selvagem com um pequeno instrumento na boca deles. Um animal muito mais forte do que nós, a gente consegue controlar com um pequeno instrumento na boca. E aí, colocando esse instrumento, a gente consegue controlar um animal por completo. Quem aqui teria coragem de montar num cavalo sem os equipamentos necessários? Levante a mão que eu quero conhecer os corajosos. Ó, temos um ali. Aí sim. Aí sim. Mas mesmo assim, montar um animal sem equipamento, a chance de cair é bem grande, certo? Muito grande. A mesma coisa, quando a gente não tem a língua sob controle, a chance de dar errado é muito grande. O outro exemplo, ele usa ali a questão do leme. Gente, é impressionante, né? Como um grande navio, ele é controlado, ele é dirigido por um pequeno leme. Agora imagine você também dentro de um navio, sai lá no rádio do navio: gente, nosso leme não está funcionando. Preparem-se porque a tempestade vai começar e os ventos estão rajando fortemente. Você vai ficar em choque, falando: para onde a gente vai agora? Descontrolado. Então ele usa o exemplo aqui, esses dois exemplos, para justamente dizer que a língua tem o poder de dirigir a gente para o bem, para a direção certa. Mas também usa um outro exemplo, dizendo que uma pequena fagulha pode incendiar todo um bosque. Como uma palavra maldita pode acabar com a reputação em segundos. Em segundos. A palavra dita irresponsavelmente pode destruir famílias, amizades, igrejas. Olha como isso é pesado. Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E aí é um ponto de reflexão para nós. O que a gente tem proferido, o que tem saído dos nossos lábios, são palavras de vida ou são palavras
de morte. Os frutos dos nossos lábios são frutos cheios de vida ou são frutos cheios de morte? Olha como isso é duro. Tá? E aqui para nós, fica... vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Como tem sido a nossa relação com os nossos filhos? Que palavras nós temos dito a eles? São palavras de vida? São palavras que ajudam eles? Que fortalecem eles na caminhada? Ou são palavras que humilham eles, destroem eles, colocam eles lá para dentro do buraco? Para os nossos cônjuges, as palavras que nós temos usado para a sua esposa, para o seu esposo, são palavras que fazem com que o seu cônjuge cresça? Ou são palavras que diminuem o seu cônjuge? São palavras que motivam ou são palavras que desmotivam? Constroem? São palavras que constroem ou são palavras que destroem? E aí, às vezes parece algo sutil, né? Às vezes parece algo irrelevante, mas as consequências são pesadas. Né? Quantos adolescentes que a gente conversa que vai entrando mais no detalhe e ele começa a comentar que o pai chamava de burro, que ele não seria nada na vida, incompetente, tenho vergonha de você. Olha que palavras duras de se ouvir de um pai. Sendo que a gente pode e a gente deve declarar sobre os nossos filhos palavras de verdade, palavras do alto. Filho, você é uma bênção. Filho, você é amado por Deus. Filho, você pode impactar a sua geração seguindo a Jesus. Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você e por mim. A mesma coisa para os nossos cônjuges. Né, eu usei um exemplo de manhã de uma briga de casal, uma discussão de casal, você chegar para sua esposa e falar que ela é chata, ou ela é insuportável. Puxa, isso é duríssimo. Nos próximos 30 segundos que a gente fala isso, a gente se esqueceu, mas nossas esposas não vão se esquecer nos próximos 30 anos. Você será lembrado disso. Isso é pesado. Então, tem que tomar esse cuidado também. Perfeito, obrigado pela contribuição. Nós, pais, somos exemplos para os nossos filhos. Perfeito, boa contribuição. Então, irmãos, aqui Tiago foi bastante explícito no ensino em relação ao controle da língua e o quanto ela nos dirige para o bem e para o mal. Nos versículos seguintes, ele vai enfatizar o quanto a língua tem poder para destruir. Versículo 6 diz, assim também a língua é um fogo. Veja que ele não diz é como um fogo. Ela diz, é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais e aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha o potencial de destruição da língua. A língua ela é altamente incendiária, altamente inflamável. Aquilo que sai dos nossos lábios contamina o nosso corpo. Até porque quando a gente fala, a gente se escuta. E esse ciclo se retroalimenta. E além do que a gente fala impactar a nossa maneira de viver, impacta profundamente também as pessoas ao nosso redor. Olha o poder das palavras, irmãos. Experimente passar o dia com uma pessoa que murmura, que passa o dia inteiro reclamando. E veja como você vai terminar. É pesado. Geralmente as pessoas se afastam, né? Porque é pesado. Agora passe o dia com o Tiagão, com o Rogério, com o pessoal da Equipar. Escute sobre os projetos, sobre os sonhos,
sobre as aspirações, e aí você vai sair entusiasmado e provavelmente vai ser membro da equipe. Ele diz que a língua é indomável. E aí esse é um ponto que eu quero destacar um pouco, né? A língua ela é indomável quando ela é incendiada pelo inferno. Quando ela não é controlada pelo Espírito Santo, quando ela não é controlada por Deus. Aí ela é incendiada pelo inferno. Agora, quando a nossa língua ela é controlada, né, pelo Espírito de Deus, por Deus, a história muda. Então a língua pode sim ser domada se a gente se submeter à vontade de Deus. Se a gente obedecer a Deus. Tiago 1,26 diz que aquele que não refreia a sua língua engana a si próprio. Esse mesmo livro. E além disso, a sua religião é falsa. Não serve de nada. Então aqui fica mais um ponto de ensino. Como é possível controlar a minha língua, domar a minha língua, se sujeitando a Deus? E uma maneira de fazer isso é submeter, é filtrar os nossos pensamentos em obediência a Deus. Então, antes de falar, pensar. E antes ainda de prosseguir, faz um filtro. Isso que eu vou falar. Leva o seu pensamento em obediência a Jesus. Isso que eu vou falar é algo puro? É algo amável? É bom? É necessário mesmo que eu fale? Faz sentido eu falar agora? Cautela. De novo, uso disciplinado da língua. E aí eu trouxe aqui mais reforços bíblicos para nós, para a gente enraizar isso que Tiago está nos ensinando. Em Mateus 15, Jesus diz que não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem da boca. É o que a gente falou ainda há pouco. A gente fala, a gente se escuta e esse ciclo se retroalimenta. Jesus continua dizendo que as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. E aqui vem mais um ponto de atenção. Como está o nosso coração? Como nós temos alimentado o nosso coração e a nossa mente? Nós temos nos alimentado ali de produtos com alto nível nutricional, de alta qualidade, ou a gente tem se alimentado de comida ruim, pobre, fraca? O que tem entrado em nossa mente? Qual tem sido a nossa fonte de informação, fonte de sustento? Esse é um ponto de atenção. Assim como os irmãos, a gente gosta de fazer aquelas pausas, né? Depois de um dia de trabalho, a gente gosta de dar aquela relaxada no sofá, e não é pecado nenhum a gente fazer isso. Mas muitas vezes a gente busca esse momento relax em programações que são altamente destrutivas e completamente contrárias à vontade de Deus. E aí aquilo que parece inocente, no primeiro momento, uma cena sobre homicídio, uma cena sobre adultério, algo sobre imoralidade sexual, roubo. A maioria das séries ensina perfeitamente você como roubar um banco. Né? E faz um baita do sucesso. E às vezes você fica até torcendo para o bandido. Vocês já se pararam pensando nisso? Eu falei, caramba, eu estou assistindo isso aqui, eu estou torcendo para o bandido? Então, muito cuidado com que aquilo que nós somos alimentados, geralmente é aquilo que também sai dos nossos lábios. O que sai da nossa boca vem do coração. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que entra no nosso coração. Aonde tem sido, qual tem sido a sua maior fonte de alimentação, irmão? Se a sua fonte de alimentação não tem sido a palavra, você está correndo um sério risco de andar contrário à vontade de Deus. Isso é sério. Jesus ainda continua, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Que tem saído do nosso coração. Coisas boas ou coisas más? Faz uma análise.
Provavelmente depois dessa análise você vai chegar à conclusão, caramba, se está saindo coisa ruim é porque eu estou me alimentando mal. Está saindo coisa boa, eu estou me alimentando bem. E aí, ajustes precisam ser feitos. Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Irmãos, as palavras são como flechas. Lançou, não volta. A consequência pode ser duríssima. E aí é importante a gente ter isso em mente. Tudo o que sai de nossas bocas, nós prestaremos conta um dia. Então, muito cuidado com o que tem saído da sua boca, porque ou você pode ser absolvido ou condenado. Nos versículos 9 ao 12, Tiago, ele diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair da água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago, ele deixa bem escancarado o quanto a língua é incoerente. Com a mesma língua, nós adoramos ao Senhor, aconselhamos pessoas, anunciamos palavras de vida e amaldiçoamos pessoas feitas à imagem de Deus. Destruímos pessoas com palavras duríssimas e anunciamos palavras de morte. Olha como isso é incoerente. E aí Tiago, de maneira amorosa, mais uma vez ele diz: meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós precisamos ser coerentes com o que a palavra de Deus nos instrui a praticar. É essa chamada que Tiago dá para a gente. Precisamos ser coerentes. E aí eu trouxe mais reforços bíblicos. O reforço bíblico, irmão, é porque o que vai fazer a gente não cometer o erro é observar a palavra. Tá? O que livra a gente do engano e do erro é atentar para a palavra. Então, declare a palavra de Deus no seu dia a dia. Eu até comentei de manhã sobre a diferença entre confissão positiva e confissão da verdade. A gente escuta muito hoje sobre confissão positiva, né? Que é você entrar no seu... Antes de você sair do banho, já deu aquela relaxada, está se preparando para o trabalho, vai de frente para o espelho, olha para o espelho e diz: eu sou um bilionário. Eu sou um bilionário. Repete 7 vezes: eu sou um bilionário. Só que se você não trabalhar, não estudar, você só vai ficar repetindo isso a vida inteira. Isso é confissão positiva. Aqui eu estou falando de confissão da verdade. É você repetir a palavra de Deus diariamente, porque a palavra de Deus ela não muda. E ela é poderosa. E ela transforma vidas. Nós estamos aqui porque a palavra de Deus nos impactou. E ela impacta ainda hoje. A palavra de Deus ela é viva, é vida. Então aqui, tenha esse hábito diário de declarar a palavra de Deus. Fale para você mesmo. Eu tenho o hábito de ler em voz alta. Porque eu ao mesmo tempo estou exercitando ali alguns órgãos, né, ao mesmo tempo. A audição, a fala, os sentidos, né, alguns sentidos. Então, crie algum hábito para você ter a palavra de Deus cravada no seu coração. E aí, olha que salmo lindo, irmão. Salmo 141:3 diz... Vamos ler junto. De manhã eu pedi para a igreja ler junto comigo, mas eu vi que eu estava a 200 por hora. Falei, vamos ler junto, igreja. Ninguém conseguiu acompanhar. Então vamos ler juntos. Salmos 141:3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Olha isso. Quando você acordar de manhã, você vai olhar no espelho e você vai falar: Senhor, coloca um guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Me ajude a proferir palavras de vida, palavras de bênção,
palavras de verdade, palavras de esperança. Olha o de baixo, irmãos. Salmos 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu redentor. Imagina, irmão, você repetindo isso vários dias seguidos. Olha isso. Olha o reforço que você vai ter para começar o dia e terminar o dia na presença do Senhor, honrando a Ele em tudo que você faz. Que as nossas palavras, de fato, sejam agradáveis a Deus. Que a gente consiga, através do nosso modo de falar, que as pessoas se aproximem de nós, que elas não se afastem de nós, que elas nos vejam como diferente e queiram conhecer o Deus que nós servimos. Como é gostoso quando alguém chega para você e fala, meu, você é diferente, cara, você... O que acontece? O que está passando? Irmãos, para muitos nós seremos a única Bíblia que eles lerão. Para muitos. Para muitas pessoas só vão se chegar a Jesus muito pelo testemunho que nós damos aí na sociedade. Que nós, de fato, sejamos luz, sejamos bênção para a nossa geração. Indo aqui para o encerramento, é um desafio que eu fiz para mim, tá? E aí eu vou compartilhar para a igreja. Nós temos usado a nossa língua como fonte de refrigério? Temos usado a nossa língua para abençoar vidas, encorajar os temerosos, consolar os abatidos, compartilhar entusiasmo com os desanimados? Se algum desses pontos você respondeu não, nós temos hoje a chance de mudar, de virar essa chave, de ter uma transformação no nosso modo de viver. A gente tem hoje a chance de se reconciliar com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos funcionários, com o seu chefe, colocando em prática o que nós estamos ouvindo, que é a palavra de Deus. Para encerrar, irmãos, quero ler com vocês Efésios 4:29, que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça a que os ouvem. Que nós usemos palavras úteis para edificação de alguém. Eu usei um exemplo de manhã. Geralmente, quando a gente se surpreende com algo, quando é algo muito bom, a gente costuma guardar para nós, né? Vou dar um exemplo aqui. Pediu aquela pizza, chegou quentinha, tudo certinho, não veio bagunçada, azeitona no seu devido lugar. A gente, caramba, atendimento de primeira, hein? Olha, chegou quentinho, o motoboy veio com cuidado, caprichoso, hein? Só que você está pensando, só você está pensando isso, ninguém está sabendo disso. Quando é coisa boa, a gente não costuma compartilhar. Agora, quando é coisa ruim, pensa no inverso. Sua pizza chegou fria, né? Você não sabe se é uma pizza ou se é um taco mexicano, né? A primeira coisa que você faz é o quê, meu? Não, vou reclamar agora no iFood. Já, pega o celular, já faz uma reclamação, liga na pizzaria, reclama do motorista, do motoqueiro. Fica até bravo, né? Sim. Então vamos tentar criar o hábito aqui de falar coisas boas. O que é ruim ali, vamos segurar, vamos filtrar e vamos falar aquilo que é bom. Uma palavra de entusiasmo para aquela pessoa que te atende bem. Aquela pessoa que trabalha para você no seu condomínio, que cuida com tanto carinho da entrada da sua casa, né, ou que faz o trabalho de retirar o seu lixo e colocar no devido lugar. Vamos olhar com isso carinho, vamos edificar vidas. Né, o poder da palavra.